Acompanhado do ministro da Economia, o presidente Jair Bolsonaro veio pessoalmente ao Congresso entregar as propostas do chamado Programa Mais Brasil. No gabinete do presidente do Senado, o governo anunciou medidas que prometem distribuir mais recursos para estados e municípios e aumentar os investimentos públicos. Traz para o Brasil a expectativa, junto com o presidente Jair Bolsonaro, de que um novo tempo virá para estados e municípios na recuperação da verdadeira Federação Brasileira. E aquela tese que foi construída na eleição de mais Brasil e menos Brasília começa hoje a ganhar corpo. São as transformações do Estado brasileiro para que ele possa fazer políticas públicas de forma descentralizada. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança. O Plano Mais Brasil é composto por 3 propostas de emenda à Constituição. A PEC do Pacto Federativo muda a divisão de recursos entre União, estados e municípios, com a descentralização de recursos do pré-sal e medidas de desvinculação, desindexação e desobrigação dos orçamentos, além da criação de um conselho fiscal com representantes dos 3 poderes para avaliar a situação financeira dos estados. A PEC dos gatilhos para cortar gastos obrigatórios e abrir espaço para investimentos. Prevê a redução temporária da jornada de trabalho e de salários dos servidores e antecipa as medidas de ajuste previstas para o caso de descumprimento do teto de gastos. E a PEC dos fundos, que revisa 281 fundos públicos não constitucionais que permitiria o seu uso para o pagamento de dívida pública. Entre os que podem ser afetados estão o FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, e o FUSH, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, por exemplo. Políticos da oposição comentaram a proposta. Eu acho que é preciso ter um cuidado para não desmontar um arcabouço que dá certo. O ministro tem anunciado um objetivo a alcançar. Qual é o objetivo? Ampliar investimento. Está correto e tem o nosso apoio. Acho que independente de quem é governo, quem é oposição, o compromisso que municípios, Estado e governo federal possam ampliar investimentos. Nenhuma proposta de geração de emprego, nenhuma proposta de geração de renda para o povo sofrido brasileiro. Mais arroxo. Agora vão computar no limite de gastos da educação e saúde também as despesas com aposentadorias e pensões, diminuindo o dinheiro para fazer investimento nessas áreas tão necessárias para o povo brasileiro. Além de prestigiar os senadores com sua presença, Bolsonaro ainda afagou deputados, aparecendo de surpresa no plenário da Câmara, onde acontecia uma sessão solene. Em discurso no Senado, pediu o apoio do Congresso. Essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E o que eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa emenda à Constituição, tá? Eles lá embaixo, né, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. O presidente do Senado se mostrou receptivo. 210 milhões de brasileiros esperam as respostas do Poder Executivo e do Poder Legislativo para que a vida dos brasileiros possa melhorar, que as desigualdades possam diminuir, que os empregos possam acontecer e que a gente possa ter uma sociedade menos desigual e mais justa. Este parlamento, esta legislatura foi eleito para fazer as coisas acontecerem. O presidente da Câmara elogiou a proposta, mas apontou dificuldades. A gente vai ter muita dificuldade. Incluir inativo dentro da despesa social é um risco muito grande de reduzir o percentual de gasto na área social. Tem coisas muito boas, claro, esses gatilhos são importantes, abrir espaço para despesa de capital, para despesa de investimento é importante. Agora, nós não podemos descuidar do gasto na área de saúde, educação, na área social, que é uma necessidade, uma urgência.